Olá, pessoal, bem-vindos a mais uma palestra da Conferência aos Ouvidos, a Escuta em Foco. O meu nome é André Balesteiros, eu sou um consultor na área de ESG e um voluntário do Aos Ouvidos. E estou aqui para falar para vocês sobre a palestra que tem o seguinte tema: escutar o planeta e escutar a nós mesmos. Como é que a consciência coletiva pode ressignificar as conexões entre as pessoas e a natureza. Mas antes eu queria falar um pouquinho da minha história, né? Quer dizer, por que eu cheguei nesse assunto, né? Eu tenho trabalhado aí nos últimos 15 anos com projetos socioambientais, um foco bastante grande na Amazônia, né, com projetos que vão desde extrativismo, pagamento de serviços ambientais, agronegócio, gestão de resíduos, porque, de alguma forma, não só a minha trajetória profissional, mas aquilo que eu sinto que é a coisa que me faz, que me move, está relacionado com a natureza. E a avaliação de cadeias produtivas, de formas de produção, e onde a gente chegou hoje com a humanidade, me trouxeram muito esse tema, né, que para mim acho que é um grande pano de fundo do momento atual, pela qual nós passamos como humanidade, né? E acho que é muito importante a gente entender quais são os gatilhos e as motivações que vão fazer essa cooperação global chegar, né, nos colocar numa trajetória correta. Por quê? Onde estamos hoje, né? A gente tem, não é novidade para ninguém, ecossistemas fragilizados, né? A questão climática, lógico, é aquela que mais tem sido falada, porque os sistemas climáticos da Terra estão, de alguma forma, alterados. Então, não é só uma questão do aquecimento, mas é uma questão das correntes marítimas, das correntes de ar, das correntes de umidade, e estão diferentes daquilo que elas eram no século passado ou há 50 anos atrás, e isso está trazendo as alterações climáticas que cada vez mais a gente vê de uma forma evidente no nosso dia a dia. A gente tem aí as florestas tropicais passando ou chegando naquilo que pode ser o ponto de não retorno, ou seja, o desmatamento ficar tão grande a ponto de a própria floresta não conseguir se regenerar. E isso se transformar num ciclo de microclima alterado, menos chuvas, mais secas, e você tem aí a queda da própria floresta, né? São cenários que prevêem um futuro que a gente não gostaria que fosse, né? E que existem alguns indicativos que ele pode chegar lá, né? Mas a gente também pode reverter essa história. Da mesma forma como a gente tem hoje nos oceanos zonas mortas, ou seja, sem nenhuma vida, uma acidificação, né? A perda é muito grande de biodiversidade, né? E a gente tem aí os oceanos e as florestas tropicais como dois ecossistemas que controlam, né, a nossa qualidade de vida e o clima de uma forma muito importante, né? O oceano, por exemplo, é responsável por grande parte da produção de oxigênio que a gente respira na Terra. As florestas tropicais funcionam como uma grande bomba d'água movimentando as correntes, né, de umidade. O oceano tem aí um papel muito grande na estabilização climática, absorvendo, né, o carbono nas suas águas. Então, são motivos, são justificativas que nos colocam uma missão importante de preservar a capacidade de regeneração desses ecossistemas como uma forma de preservar, né, a nossa própria vida. Por outro lado, a gente tem visto o número de notícias sobre esses temas aumentando cada vez mais, né, o que é consequência da frequência desses temas acontecendo de fato, mas, ao mesmo tempo, também criando aquilo que se torna ou uma anestesia, né, por parte das pessoas de ver aquela coisa ruim tantas vezes que elas acabam se acostumando com aquilo, ou uma impotência perante ao tamanho do desafio do problema, né? A gente está falando de um problema global e às vezes as pessoas acabam se perguntando o que eu, um indivíduo, posso fazer a respeito disso, né? Então, acho que é muito importante a gente contextualizar
né, a questão, sim, entender que é um desafio, mas entender que ele é um desafio que também gera oportunidades para a gente resolver, né? Porque eu vejo essas questões climáticas como questões que, de alguma forma, estão intensificando problemas antigos como desigualdade, fome, mortalidade, né, falta de moradia apropriada, né, e isso está jogando para nós uma urgência de resolver esses problemas, ou seja, o planeta Terra, a mudança do clima, as alterações climáticas são um grande pano de fundo para estimular a cooperação, né? Mesmo que de uma forma empurrada no primeiro momento, a cooperação do planeta. E aí eu trago aqui uma citação, né, de um livro escrito pelo Mathieu Ricard, que é um PhD pelo Instituto Pasteur, e um monge budista, né, que escreveu esse livro chamado A Revolução do Altruísmo. E num capítulo sobre ecologia ele fala o seguinte, né, a implantação de ações necessárias passa pelo fortalecimento da governança global e da cooperação internacional, mas também, sobretudo, pelo desenvolvimento do altruísmo e da solidariedade no nível das comunidades, assim como no nível dos indivíduos que somos, né? Ou seja, a gente também tem que se transformar como pessoa para transformar o planeta, né? E é aí que também está a responsabilidade de cada um, né? E a gente tem diversos níveis de decisão, né? Desde uma governança global que precisa acontecer e é bastante desafiador, mas também tem o nosso nível de transformação. E aí eu trago aqui, né, uma visão, né, de um fundador, né, da organização na qual eu também sou voluntário, que é a Sea Shepherd, o Paul Watson, né? Ele diz: se o oceano morre, nós morremos. Ou seja, é essa visão que, né, que ele chama da visão biocêntrica, né, que traz o ser humano integrado à natureza, e a natureza e o ser humano como uma coisa só, né? Então existe uma relação direta, nossa, inseparável, né, com o meio que nós vivemos, com o planeta Terra. E se alguma coisa está errada com o planeta Terra, alguma coisa está errada com nós mesmos, né? E aí eu trago também, né, eu acho que essa visão biocêntrica, ela nos traz aí a questão da consciência planetária, ou seja, mais do que ter um ecossistema onde todos nós vivemos juntos, onde a natureza está integrada de uma forma muito inteligente, com mecanismos evoluídos ao longo de bilhões de anos, existe também um campo energético de informações, né, dos nossos pensamentos, das nossas emoções, né, que na década de 40 foi cunhado o termo noosfera, né, desenvolvido aí por um padre cientista, né, e que nada mais é do que talvez o que muitos chamam de consciente coletivo, né? Ou seja, os nossos pensamentos e as nossas emoções têm um campo conjunto, né, do todo que se integra ao planeta Terra. Isso é um conceito muito bonito, né, que ao mesmo tempo também coloca para a gente essa responsabilidade, essa oportunidade de agirmos como pessoa integradas a esse todo, né? Então nós teríamos aqui numa escala, né, como se fosse a geosfera representando a matéria, a biosfera representando o corpo e a noosfera representando a consciência, a cultura. E todos esses sistemas estão integrados, né, no grande corpo em que todos nós vivemos, que é o planeta Terra, né, de uma forma muito bonita. Então, como é que nós nos integramos a esse todo, né? Que não é um todo invisível, né? Nós temos aí já um embasamento científico muito grande, provando que, desde o nível da unidade do ser humano, o nosso próprio coração tem um campo eletromagnético que pode chegar até 1,5 metro além do nosso corpo, né? Esse campo eletromagnético ele é influenciado pelas nossas emoções, pelos nossos pensamentos, pelas nossas atitudes, né? E então esse campo magnético do coração de cada pessoa influencia e é influenciado por outros campos magnéticos. E esse instituto, né, que está aí na foto, é o Instituto HeartMath. Ele estuda, né, esses campos eletromagnéticos e eles têm uma teoria, né, daquilo que se chama
a coerência do coração, ou seja, quando você está alinhado entre os seus sentimentos, os seus pensamentos, as suas emoções, e a correspondência de mensagens entre o seu coração e o seu cérebro está alinhada, né? E mais do que isso, acho que uma coisa muito interessante também é que eles dizem que quando você está alinhado entre o seu coração e o seu cérebro, você está alinhado com o campo energético da Terra, que também é possível medir. Então, o que a gente fala aqui, que a gente vê cada vez mais a ciência, né, trazendo aquilo que algumas religiões, a espiritualidade, né, melhor dizendo, já traz há milhares de anos, né? Ou seja, que o nosso pensamento, que as nossas emoções, que as nossas intenções têm uma influência real, tem um campo energético real que acaba tendo uma consequência, né? Nas nossas relações, nas nossas sociedades e no planeta como um todo. E que interessante, né, é a gente poder ter essa visão e começar a usar esse poder para influenciar o planeta de uma forma positiva, para estar conectado com o planeta de uma forma positiva. Tem, acho que, uma outra coisa muito prática, talvez, que pode ajudar também as pessoas, né, a entenderem cada vez mais esse conceito, quer dizer, de algo que é invisível, mas não por isso deixa de existir, né, que é o chamado banho de floresta. Esse conceito ele surgiu na década de 80, no Japão, quando o país começou a ficar muito urbano, intensificando as relações de trabalho, intensificando o tempo das pessoas no escritório, e aí as autoridades começaram a perceber e entender que era necessário estimular as pessoas a terem um contato com a natureza, né, que faz parte até da própria cultura japonesa. Estimular as pessoas a irem em parques, né, e poder resgatar de novo esse contato. E foi tão positivo, tão interessante, né, os resultados dessas ações, né, dessa campanha, e pesquisadores passaram, de fato, estudar esse tema e entenderam que tinham benefícios, né, como está aí, a redução da frequência cardíaca, a diminuição dos hormônios de estresse, o estímulo à melhoria do sistema imunológico e a melhora da sensação de bem-estar. E nada mais é do que aquilo que a gente sabe, né? Qualquer um aqui que vai para uma praia ou que vai para um parque, que caminha descalço, que tem aí uma interação, né? Pode ser um parque dentro de uma cidade, você sai melhor do que você entrou, você tem uma sensação de bem-estar, né? E é de fato essa troca energética entre, né, a pessoa e o todo, a pessoa e a natureza, né? Ou seja, como isso de fato comprova, né, essa simbiose, essa interconexão de um dependendo do outro, né? E como isso é importante para despertar em nós essa necessidade de preservar os ecossistemas e a natureza como uma necessidade de nos preservarmos, né? Isso é muito bonito e acho que isso é uma motivação e um gatilho super importante para ressignificar, né, a necessidade que a gente tem de proteger e muitas vezes regenerar os ecossistemas que a gente tem hoje em dia. E isso vale para todo ser humano, né? Independente da forma como se pensa, da orientação ideológica, enfim, acho que é uma coisa que vai muito no nosso ser mais íntimo, né? Daquilo que a gente tem como energia e esse compartilhamento com todo, né? E essa visão também de poder ter mais cooperação entre as pessoas. E aí eu trago aqui até um pouquinho, né, a gente vai descobrindo os assuntos e entendendo que existe o Instituto Brasileiro de Ecopsicologia, ou seja, esse tema é tão evidente que já existem pessoas que não só estudam isso, mas como estimulam isso no tratamento emocional, né? Então, o fundador do Instituto, né, o Marco Aurélio Bilíbio, ele diz o seguinte: a ecopsicologia busca olhar o ser humano sempre conectado com o seu ecossistema e também na relação com as outras espécies. Somos seres essencialmente ecológicos e a nossa saúde depende da nossa relação com os outros humanos, mas também com os ecossistemas. Há uma equivalência entre o adoecimento dos ecossistemas e os adoecimentos humanos, né? Se a gente parar para olhar essa frase, principalmente o finalzinho dela, e olhar o mundo hoje em dia, né, acho que fica muito claro
né? E fica muito clara a necessidade da gente se regenerar e regenerar os ecossistemas para nos melhorarmos como pessoa, para melhorar como saúde emocional, saúde mental, enfim. São muitos aspectos que corroboram aquilo que, né, está se falando até agora, né, no decorrer aqui dessa nossa conversa, e é muito importante e faz muito sentido, né? De novo, você não precisa estar num parque, mas se você sai de uma rua que é só de concreto e entrar numa rua arborizada, é muito simples, né? Você sentir os efeitos não só da temperatura, mas como também de bem-estar. E aí, acho que tem um ponto muito interessante que conecta todas essas histórias, né? E começa a conectar também até um pouquinho com o trabalho que se faz no Aos Ouvidos, que é como é que a tecnologia, no seu lado positivo, né, pode trazer para a comunidade global essa percepção, né, de unidade, né, de coletivo, de energia, de compartilhamento de informações, pensamentos e sentimentos, né? A gente já tem hoje uma troca de informações muito grande que de alguma forma proporciona isso. Mas a gente vai chegar em momentos, e já a tecnologia já está avançando nesse sentido, né? Tá aí o próprio Neuralink, por exemplo, né? Para mostrar aqui, chegar um momento que a gente vai poder compartilhar de fato pensamentos e até emoções, né? Que são propostas que a gente precisa olhar também o lado de cautela, né? Da questão da privacidade de cada ser humano, da segurança em relação a isso, mas que a gente pode olhar também como uma comunidade global, simulando talvez esse consciente coletivo e dando para as pessoas uma experiência, né, de como essa comunidade global funciona, para que elas possam ser estimuladas a de fato trazer isso para suas vidas. Tem já 2 projetos que funcionam no mundo, né, com relação a essa questão, que são muito interessantes, já com metodologias, né? Um deles é o Global Consciousness Project, que é feito pela Universidade de Princeton, e o outro é o Global Coherence Initiative. São 2 projetos muito interessantes porque eles conseguem, de fato, já medir, né, a alteração no campo energético da Terra quando um determinado conjunto de pessoas reage a uma questão global, uma questão regional importante, ou se junta, né, de uma forma proativa para poder promover um pensamento positivo no planeta, né? Esse outro, o Global Coherence Initiative, ele tem inclusive um aplicativo que pode ser baixado gratuitamente, onde ele organiza grupos, né? Estimula as pessoas a organizarem grupos de pensamento positivo, e eles podem medir isso no campo eletromagnético da Terra, né? Então, de novo, né, como a ciência está mostrando isso e como cada vez mais, talvez as pessoas que são um pouco mais céticas, né, sobre o assunto podem começar a se interessar por isso, a partir do momento que existe uma lógica muito mais clara, né, de causa e efeito nesse processo. Isso, de novo, é uma coisa muito bonita, né, da gente olhar. E, óbvio, entendendo como é que isso no futuro pode ser um gatilho para que a gente cada vez mais, né, volte para o aperfeiçoamento do ser humano, né, e não só se enterre na tecnologia. A tecnologia é sempre uma ferramenta, é sempre um gatilho, né, mas ela nunca vai substituir esse mundo real de emoções, de um grande corpo coletivo, que é o planeta Terra no qual nós estamos. E aí eu trago aqui, né, quando a gente está falando em tecnologia, saúde e bem-estar, né, nós estamos falando, né, obviamente, do Aos Ouvidos, né, do qual eu também sou um voluntário, com muito orgulho, participando dessa trajetória, e eu acho que com esse olhar a gente vê que é um trabalho que vai muito além de uma escuta pontual, né? Ele vai muito além da promoção de um bem-estar naquele momento, né? Quando a proposta é recriar laços e reinventar espaços, a gente usa a tecnologia, sim, para aproximar as pessoas e, de alguma forma, já promover essa conexão, né, planetária, porque eu posso ter um terapeuta que está na Europa atendendo uma pessoa no Brasil, uma pessoa no Brasil atendendo uma pessoa em Moçambique,
ou uma pessoa no sul, no sudeste do país, atendendo uma pessoa na região norte, assim por diante, né? E promovendo esse bem-estar é uma reação em cadeia que promove um cuidado que as pessoas têm com elas mesmas em primeiro lugar, né, e que vai refletir nos outros, e como a gente viu, reflete no planeta. Né? Então, é uma missão muito bonita, é uma missão que vai muito além do que está se propondo o Instituto aos Ouvidos hoje. Né? Eu falo isso com conhecimento de causa, né, de participar de organizações que são atendidas pelo Instituto aos Ouvidos e ver o resultado desse trabalho, né? Trabalhei muito tempo na Fundação Amazônia Sustentável, onde a gente organizou essa parceria no primeiro momento, né? Como voluntário da Sea Shepherd, eu vejo também, né, o resultado do trabalho do Aos Ouvidos, e obviamente como voluntário do Aos Ouvidos eu consigo entender o número de organizações que estão envolvidas em todo esse processo, né? E é mais interessante ainda se a gente for ver que são todas elas organizações que de alguma forma estão trabalhando, né, pelo bem-estar das pessoas e do planeta. Olha que interessante como é né, quase que uma progressão geométrica, né, nesse movimento iniciado aos ouvidos e que com certeza reflete, né, o nosso planeta. Então eu queria deixar vocês com essa mensagem, né, de que a gente, cada vez mais é importante cuidar da saúde mental, é um assunto cada vez mais em pauta e que ele seja cada vez mais um assunto que conecte, né, os seres humanos a essa importante energia, né, que nos alimenta, que vem do planeta Terra, e que de alguma forma, né, ela tem como criação e propagação a própria natureza e os próprios seres humanos. Somos todos um, né? E olhar todos um na sua responsabilidade única. Né? Então, olhar ter essa visão é uma coisa, na minha opinião, muito bonita, né? E que pode servir para a gente endereçar os desafios que estão na nossa frente, né? Porque existem recursos, existe inteligência, existe tecnologia para que a gente tenha um sistema de sociedades equilibrado, né? Mesmo com todos os desafios que a gente tem pela frente, climáticos, de distribuição de renda, de mortalidade, de fome. Né? Então, acho que a base de entender essa relação pode ser uma motivação muito grande para a gente poder se unir e, de alguma forma, né, se sair bem nesses desafios que fazem parte da própria evolução do nosso ser humano e da evolução como planeta, né, do corpo planeta Terra. Queria agradecer vocês, dizer que eu fico à disposição para continuar esse assunto. Tem muitas referências interessantes, né, nesse assunto, como eu disse, a própria, né, hipótese, a própria teoria da noosfera, os institutos e os estudos que estão, né, cada vez mais olhando para essa interação das energias dos seres humanos e do planeta. O próprio Aos Ouvidos é uma referência muito interessante. Enfim, fiquem à vontade para me acessar e trocarmos referências para evoluir nesse assunto. Muito obrigado.